Graça e paz, queridos, vocês estão bem? Não tem como não ficar bem, né? Depois desse momento maravilhoso. Se você chegou cansado, eu sei que já deu tempo aí de você acordar. Se você chegou desanimado, eu sei que já deu tempo de você se animar. E agora nós vamos para o momento da palavra. Amém? Nós estamos hoje pisando em um ambiente de fé. Nós estamos em um lugar que nós declarávamos lá atrás, quando nós estávamos no outro prédio. E como eu fico feliz, eu ainda não me acostumei. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu subo no infantil e eu passo por aqueles corredores, eu falo, uau, o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. E se nós estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, é graças ao nosso casal pastoral, pastor Lucas e Camila. Muito obrigada. Eu sei que vocês estarem aqui é sinal de obediência e graças à obediência de vocês, a minha vida foi mudada e de outras pessoas também. Então, muito obrigada, gostaria de honrar a vida de vocês. Também queria honrar a vida do meu marido, mestre Natanael, que sempre revisa as minhas ministrações. Não é muito fácil você dar uma ministração para ele revisar, mas eu tenho essa coragem. Às vezes você olha quando um ministro um pouco diferente sobe aqui, sempre tem esse momento de honra, né? E você pode se perguntar, será que o pastor passa um script? Te digo que seria muito mais fácil se ele nos desse um script, mas não, queridos. A gente sempre tem esse momento, porque nós entendemos honra. Nós somos uma igreja que honra, e nós precisamos dar honra a quem merece honra. Então, independente de quantas vezes eu for subir aqui, eu sempre vou honrar, porque nós precisamos estar nesse lugar. Amém? Honra faz parte do ministério que você está servindo. Eu gostaria de iniciar essa mensagem com um texto que está lá em Provérbios. Provérbios é um livro muito conhecido por muitos conselhos. E lá no capítulo 3, onde eu vou ler os versículos com vocês, na minha Bíblia, no título dela está escrito, Conselhos de Sabedoria. Você pode abrir comigo, por favor? Provérbios 3, do 11 ao 12. Eu vou ler na versão NVI. Você achou? Amém. Provérbios 3:11 diz assim, Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Eu sei que a cada capítulo de Provérbios é um tapa na cara diferente, né? Todas as vezes que eu leio Provérbios, eu tomo um chacoalhão. Mas aqui nesse texto, nós vemos a importância da disciplina. E hoje eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque nós vamos entender um pouco melhor sobre a disciplina em todos os seus aspectos. Disciplina, no dicionário, significa o conjunto de regras, métodos ou normas que orientam um comportamento e garantem a ordem, seja pessoal, escolar ou profissional. Eu trabalho com pessoas, sempre trabalhei com pessoas a minha vida inteira, desde os 12 anos, e de um tempo para cá eu tenho percebido como alguns empresários, chefes, donos de empresa, têm se questionado como está difícil conseguir mão de obra, como está difícil fazer com que as pessoas trabalhem de fato. As pessoas estão muito sem comprometimento. Elas não estão querendo cumprir regras. Elas querem fazer aquilo que elas querem. Então, tem um horário para seguir, mas eu não quero. Principalmente, essa geração tem sido uma geração indisciplinada. A minha filha mais velha, Lara, entrou ano passado em uma escola. E como nós percebemos a diferença? Porque ela estuda em uma escola que é muito regrada, é muito disciplinada. Disciplinada a ponto de que ela precisa ter uma postura correta para sentar na carteira. Se ela senta toda requenguélica, a cabeça baixa, de capuz, ela perde ponto. E por que nós estranhamos tanto? Porque nós não estamos mais acostumados com a disciplina. Mas ela está sendo disciplinada todos os dias, mesmo nessas pequenas coisas. E o texto fala para a gente não desprezar a disciplina do Senhor, a correção do Senhor. Um pai, quando ele corrige um filho, é porque ele ainda acredita nele. Mas quando ele deixa de corrigir, é porque ele não acredita mais. Mas Deus não desiste de mim e de você. Amém? Disciplina também significa autocontrole, constância e a capacidade de realizar tarefas necessárias para atingir objetivos, superando a resistência mental
ou distrações. Você pode colocar o tema para mim na tela, por favor? Corra. Você vai entender, a gente vai chegar num bom lugar, amém? Pode abrir comigo a Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, viu, queridos? A Bíblia é nosso manual de vida e nós não estamos aqui para colocar com que pensamentos nossos, com que achismos nossos se torne uma doutrina. Mas a nossa doutrina, a nossa base é a Bíblia. Então a gente vai abrir ela bastante hoje. Então fica comigo, amém? 1 Coríntios 9, do 24 ao 27 diz assim: vocês sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corra como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nesse texto, nós vemos Paulo fazendo um paralelo da vida cristã com a corrida. E nós podemos ver muito isso perante a Bíblia. Jesus sempre falava com o seu povo, através de parábolas ou analogias. Dessa forma, ele fazia com que o povo entendia coisas sobrenaturais de uma forma natural. E nesse texto, nós vemos Paulo falando à igreja de Coríntio com uma analogia da corrida. Então, eu entendo que corrida era uma coisa normal para eles, fazia parte da tradição deles, assim como está sendo para nós hoje. Agora, a corrida ela está muito em alta, é o esporte do momento, muitas pessoas estão fazendo. Mas, para que você seja um bom corredor, precisa de alguns requisitos. E geralmente, quem faz esse tipo de esporte é atleta, porque olha que coisa difícil. Mas para você ser um bom atleta, você precisa de alguns requisitos para que você consiga fazer da forma correta. Um deles é empenho, esforço, disciplina e foco no prêmio. Não é à toa que o apóstolo Paulo está fazendo essa comparação com a vida cristã. Porque para nós, na corrida da fé, na nossa caminhada cristã, nós também precisamos desses requisitos. Enquanto o mundo corre atrás de um prêmio que enferruja, nós corremos atrás de algo que é eterno. E essa é a percepção que transforma a nossa visão de como a disciplina também faz parte do mundo cristão. Hoje em dia eu corro, mas alguns anos atrás eu não corria. Há um ano atrás. Mas eu tomei uma bronca do Senhor e eu comecei a me exercitar. E logo quando eu comecei, eu fui fazer esteira e o máximo que eu aguentava era 5 minutos na velocidade 5. Para você que nunca fez velocidade 5, é você caminhando. E nos 5 minutos, meus batimentos já estavam lá em cima, quase tendo um infarto. Mas durante todo esse tempo, eu treinei, eu melhorei o meu condicionamento físico, eu me empenhei. E hoje eu consigo correr um pouco melhor. Já estou aonde eu quero chegar? Ainda não. Mas eu estou caminhando de tal forma para que eu consiga. Ninguém fica bom em nada, a não ser que faça isso muitas vezes. E isso vale também para a nossa vida cristã. Para você correr a carreira que o Senhor colocou na sua vida, para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, você vai precisar de empenho e dedicação. Letícia, eu descobri o meu chamado. Eu sou mestre. E aí eu vou ficar sentada aqui bem na frente, porque eu acho que o pastor me vê melhor, né? E eu vou ficar aqui prontinho. Quando o Senhor falar com ele, opa, chegou a minha vez. Não, queridos, você precisa estar preparado. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, para que quando chegue o momento correto, você já esteja pronto, preparado para fazer aquilo que o Senhor deseja. Para que a gente corra a corrida de Cristo, a corrida da fé, nós precisamos de empenho. No domingo passado, o pastor Lucas ministrou sobre nos fortalecermos na graça. A realidade é que a graça nos capacita a fazer coisas que naturalmente nós não conseguíamos fazer. Mas a disciplina não anula a graça. Pelo contrário, elas se complementam. Amém?
A graça, embora autossuficiente, ela precisa de uma responsabilidade humana, ela precisa de uma ação. Nós podemos ver isso lá em Efésios 2:8, que diz que nós somos salvos mediante a graça. Deixa eu ler para vocês, para não falar besteira, né? Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça, ela é o favor estendido para todos. Mas para que a gente se aproprie disso, nós precisamos de fé, nós precisamos de uma ação. E é justamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós temos uma responsabilidade em andar disciplinado com as coisas de Deus. A W. Tozer diz assim: Deus não fará por nós o que Ele nos mandou a fazer. Disciplina espiritual é um posicionamento de obediência à graça que nos alcançou. A disciplina é um processo de preparação para alcançar o que Deus nos confiou. Eu estou no Verbo Arujá, vão fazer 10 anos. E eu sirvo no Ministério Infantil há quase 9 anos. Foram 9 anos de dedicação, orando, ensinando para crianças. Queridos, é difícil ensinar para criança, viu? Esses dias a gente teve um tema no Ministério Infantil, eu falei, meu Deus, como eu vou ensinar isso para os bebês? A gente precisa ser criativo para conseguir, de fato, transmitir a palavra para eles. Mas o fato de eu estar aqui foi o resultado da graça e da disciplina. Porque pela minha própria capacidade, pelas minhas mãos, eu não conseguiria estar aqui. Foi a graça quem me habilitou para isso. Porém, eu também precisei da disciplina. Quando eu recebi a escala do pastor Lucas, eu precisei me colocar no lugar de eu preciso estudar. Eu preciso orar por esse momento. Eu preciso saber o que o Senhor deseja comunicar. E, queridos, eu não simplesmente parei a minha vida, peguei férias no trabalho para que eu conseguisse fazer isso. Eu tive que colocar isso na minha rotina. Agora, se fosse algo tão distante que eu não fizesse, será que eu ia conseguir? Não, queridos, porque como aquilo já era rotineiro para mim, ficou um pouco mais fácil. Eu precisei da disciplina. Se hoje você está aqui e você tem o desejo de correr a carreira que o Senhor colocou na sua vida, você precisa de mais. Você precisa de mais empenho, mais dedicação. Como nós ficamos assustados quando nós conversamos com algumas pessoas e elas acreditam que o resumo da vida cristã é isso que nós vivemos aqui. É maravilhoso o poder da coletividade. Como é bom nós estarmos reunidos juntos com os nossos irmãos, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É bíblico, nós precisamos estar aqui, nesse lugar, no ajuntamento dos santos, mas não se resume só a isso, queridos. Nós precisamos todos os dias se encher da palavra, ter comunhão com o Espírito Santo, orar em outras línguas, interceder, ter comunhão com o Senhor. Não dá para a gente se abastecer somente do que está sendo ministrado aqui, queridos. São no máximo 3 vezes por semana. Nós precisamos todos os dias estar nutridos com a palavra da fé. Um atleta é símbolo de dedicação, que nós sejamos atletas de Cristo. Se você está servindo em algum ministério, se empenhe em fazer o seu melhor. Eu dou aula no discipulado e eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente precisa se dedicar. Você entrou em algum ministério, que você se esmere em fazer o seu melhor. Naturalmente falando, quando a gente deseja alcançar alguma coisa, nós precisamos nos dedicar naquilo. Se eu quero entrar num vestibular, passar numa prova do vestibular, eu sei que eu preciso estudar. Eu sei que eu vou precisar de tantas horas por dia para eu conseguir alcançar aquele objetivo. Se eu quero uma promoção no meu emprego, eu sei que eu preciso de alguns requisitos para conseguir alcançar aquela promoção. E por que nós não usamos essas como que eu posso falar? A gente pode usar... Não consigo achar a palavra. A gente pode usar essas estratégias no modo sobrenatural. Eu sei que eu sou um mestre. Por que você não coloca lá na sua meta? Eu preciso estudar tantas horas por dia a Bíblia. Olha, eu estou escalada para dar aula nas crianças. Eu sei que até a data de eu dar escala são 15 dias. Eu vou deixar para estudar no último? Não. Eu preciso todos os dias me dedicar naquilo, queridos. Nós precisamos colocar uma meta na nossa vida, conhecer mais e mais a Cristo. E não adianta nós termos essa dedicação e esse empenho apenas por uma semana.
Quando começa o ano, todos nós colocamos lá aquela meta. Ai, eu vou ler a Bíblia toda durante o ano. Queridos, eu também falei isso para mim mesmo, confesso para vocês. Mas eu não consegui. Do que adianta? Lá no começo do ano eu falar que eu queria ler a Bíblia, chega no meio do ano e não li nem metade. Não era mais fácil se eu me comprometesse a ler um livro por mês? Não era mais bonito eu fazer uma meta que fosse palpável? Nós precisamos ser constantes em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Em Gálatas 5:7, você não precisa abrir, diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Nem sempre nós vamos estar com vontade de ler a palavra. Nem sempre nós vamos estar com vontade de orar. Mas nós precisamos continuar correndo bem. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Um atleta, ele é conhecido pelo seu autocontrole. E olha só que engraçado. Você sabia que você tem um domínio próprio? O domínio próprio está aí, ele é um fruto do Espírito, disponível para nós. O que é o domínio próprio? Nada mais do que um autocontrole sobre as coisas. E um atleta, quando ele está se preparando para algo, ele precisa negar algumas coisas da alimentação. Ele não pode simplesmente comer qualquer coisa. Mas não significa que ele só vai negar coisas industrializadas. Ele precisa comer bem, ele precisa se nutrir bem. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4:6. Esse você pode abrir. 1 Timóteo 4:6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Nós precisamos ser nutridos, queridos, todos os dias, com a boa palavra da fé. E não significa simplesmente negar aquilo que é falsamente pregado, mas nos alimentarmos de uma boa palavra. Eu sempre dou um conselho para as pessoas que estão começando a caminhada cristã. Queridos, todas as vezes que eu quero ouvir sobre um determinado assunto, eu não simplesmente jogo no Google, ministração sobre amor, eu faço lá, Unidu, Unité. Não, queridos, eu já sou certeira. Eu não quero comer um peixe que só tem espinhos. Eu não quero ouvir uma ministração que toda hora eu tenho que ir lá na Bíblia conferir se realmente está aquilo. O que eu faço? Eu digito lá, verbo da vida, amor. Vão ter várias e várias ministrações sobre esse tema, queridos. E é uma oportunidade de você conhecer outros ministros do Verbo da Vida. Nós temos pessoas tão preciosas que ministram tão bem. Até se você colocar lá, Verbo da Vida Arujá, tenho certeza que vai ter alguma ministração sobre o tema. Nós temos um aplicativo próprio da igreja. Nós temos o aplicativo no ministério. Nós temos tantas ferramentas boas para que a gente possa se nutrir da palavra da fé. Para quê? Comer um peixe cheio de espinho. Mas para que tudo isso seja verdade em nossas vidas, nós precisamos fazer as mesmas coisas todos os dias, mesmo quando não estamos com vontade. A sua mente pode te dar 1000 desculpas. Eu estou cansada hoje, eu não dormi bem. A Bíblia é muito difícil de entender. Mas sabe, a disciplina é exatamente o seu espírito assumindo o governo e dizendo para sua mente, nós vamos nos nutrir agora, porque eu não corro por vontade, eu corro por propósito. Nem todo dia, nem toda semana, eu estava a fim de correr. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria melhorar naquilo. Então eu precisei de tempo e dedicação. Abra comigo, por favor, em Hebreus 12:1. Eu vou ler na versão NVT. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Você pode perceber que o texto fala sobre peso e pecado. As duas coisas não são a mesma. Você sabe o que é pecado? É desobediência à palavra de Deus. E nós sabemos a consequência que isso leva. Mas peso, muitas vezes, é algo que é sutil. É algo que é lícito, mas não convém. Peso é tudo aquilo que atrapalha a sua performance. Aquilo que rouba o seu rendimento.
Esses dias eu fui correr com uma amiga e nós estávamos com a chave do nosso carro, mas a gente nem sequer queria levar a chave do carro, porque enquanto você está começando a correr, aquilo não pesa. Mas quando você já está correndo há um tempo, você consegue sentir até o peso da sua camiseta. Quem dirá a sua chave? E eu sei que tem muitos cristãos que estão correndo a carreira como se tivessem com mochila nas costas. Mas Letícia, o que é o peso? O peso pode ser a falta de perdão. O peso pode ser uma ofensa. Peso pode ser uma distração. Enquanto eu estava ali no momento de louvor, o Senhor falou comigo que há algumas pessoas nesse culto, nesse lugar, que estão com o peso da ofensa. Nós temos ali no Verbo Shop um livro maravilhoso, Como Falou ao Meu Coração, a isca de Satanás. É a ofensa, queridos. Muitas vezes nós podemos nem perceber, mas nós estamos ofendidos. E enquanto eu estava lá, o Senhor me falou, você vai falar sim daquele exemplo. Eu não queria falar, mas eu sou obediente, amém? Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês sobre ofensa e como isso travou a minha vida por muitos anos, porque eu nem sequer sabia que eu estava ofendida. Os meus pais são separados desde quando eu tinha 7 anos de idade. E lá pelos meus 12, 13 anos, o meu pai casou novamente com uma mulher. E nós tínhamos um relacionamento maravilhoso. Estava tudo fluindo muito bem, a gente era muito amiga, ia comprar roupas juntos, ia fazer isso, aquilo, era tudo às mil maravilhas. Mas até que, detalhe, eu trabalhava com meu pai. Até que certo momento, nós estávamos ali brincando, depois deles já casados, e ela deu um tapa na minha cara. Aquilo para ela era comum, mas aquilo me ofendeu. E aí, para piorar a situação, o que eu fiz? Fui contar para minha mãe. E aí minha mãe ligou para o meu pai, e aí vocês já sabem o resto da história. Mas, depois desse dia, eu nunca mais falei com ela. Eu fiquei mais de 12 anos sem conversar com a minha madrasta. Ela teve uma filha, a minha irmã, e eu ia lá visitar ela, mas eu não olhava na cara dela, porque eu estava ofendida. Até eu ler esse livro e o Senhor abrir os meus olhos. Eu estava querendo correr a carreira que o Senhor planejou para mim. Eu estava sendo entregue, obediente, empenhada, via nos cultos, lia a palavra, mas parecia que algo estava me travando. Parecia que eu não conseguia sair do lugar. E quando eu entendi, aquilo abriu os meus olhos. Eu mandei uma mensagem para ela, eu pedi perdão e o nosso relacionamento foi restaurado. Aquilo estava me impedindo de correr a carreira. Então, se você, essa noite, está ofendido com alguém, ainda há tempo. Não deixe que o peso te atrapalhe. Não deixe que a falta de perdão atrapalhe o que Deus tem para a sua vida. Amém? A distração pode ser um peso na sua vida. Agora parece algo pequeno, mas está roubando o seu rendimento aos poucos. Quem quer correr bem vai precisar abrir mão do peso. Lá em Isaías 40, do 29 ao 31, diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Na corrida da fé, queridos, nós corremos enquanto descansamos. É o Senhor quem nos dá descanso. Sabe, não faz sentido nenhum você virar para mim e falar: olha, Letícia, eu já falei muito de Jesus, eu trouxe 2 visitantes esse mês, agora eu vou descansar. Você vira para o pastor Lucas e fala: pastor Lucas, eu dei um carro esse ano, eu não vou ser generoso mais, já fiz a minha parte. Não faz sentido, queridos. Quanto mais nós fazemos, mais nós ficamos bom naquilo e mais nós temos o desejo de fazer. Para continuarmos a corrida da fé, nós precisamos ser firmes e constantes. Esse é o segredo que nos faz retroceder. Enquanto nós estamos caminhando com Cristo, enquanto nós estamos no caminho da obediência, o Senhor nos dá descanso. Há um texto, lá em Hebreus 12, 12 diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, mas eu não estou entendendo. O que tem a ver uma coisa com a outra? E logo o Senhor me mostrou. Conecte com o primeiro, que foi o que nós lemos.
Em Hebreus 12:1 está falando sobre a corrida, sobre nós nos livrarmos de todo o peso. E nós vemos aqui sobre nos fortalecermos com as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que será que é isso? Você já viu alguém quando está correndo uma maratona e chega na linha de chegada? Geralmente, primeiramente chega a equipe de elite, né? Aqueles que estão preparados para isso. Mas e os últimos? Vocês já viram como chega? Não é para fazer figurinha, mas geralmente eles chegam assim, ó. Porque os joelhos deles já estão cansados, porque eles não conseguem mais levantar as mãos, porque eles estão enfraquecidos. Mas olha só o que diz, deixa eu achar o texto aqui. O que diz em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Participei do torneio da honra, completei a corrida, mantive a fé. Agora a coroa da vitória, que é a recompensa daqueles que são declarados justos diante de Deus, está esperando por mim. Essa é a coroa que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que, com amor, têm aguardado a sua volta. Esse texto eu li na versão fácil de ler, pode ser que esteja um pouco diferente com o que está no telão. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? Nós precisamos correr a carreira até o fim, até que Ele volte, até que nós alcançamos os prêmios na linha de chegada. Mas nós vemos que o Senhor nos dá descanso. Então levante as suas mãos, erga as suas mãos cansadas, fortaleça o seu joelho, porque ainda há mais uma milha para correr com Cristo. Ainda há uma carreira que nós temos que fazer com Cristo Jesus. Disciplina começa na nossa mente. Rick Renner, em seu livro Como Manter a Sua Cabeça Nesse Mundo Louco, diz: a origem da depravação moral da humanidade começa em uma mente indisciplinada. Nós precisamos ser disciplinados em todas as áreas. Disciplina não é uma questão temperamental. Eu sei que tem muitos cristãos que estão se apegando a esse temperamento como se fosse meu precioso. Parece que a gente largou o horóscopo e agora ficou com temperamento. Mas não, queridos. Disciplina é uma questão comportamental. A disciplina é a capacidade de se obrigar a fazer algo que você sabe que será melhor a longo prazo. Eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de correr, mas quando eu vou correr, eu tenho um objetivo. Quando um atleta vai correr, o objetivo dele é, de fato, chegar na linha de chegada, cumprir para aquilo que ele nasceu, para aquilo que ele está se propondo a fazer. Em Filipenses 3, do 13 ao 14, você pode abrir para mim, por favor? Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes no percurso você pode estar cansado. Com certeza, quando você está lá correndo, chega um momento que você está cansado. Geralmente, os atletas falam que numa maratona, que são 42 quilômetros, quando chega no quilômetro 35, já é a própria força da mente que faz você continuar o resto, porque o seu corpo já está exausto. E eu sei que você pode estar cansado também, mas a Bíblia diz que nós precisamos continuar correndo a carreira. A Bíblia diz que o Senhor nos dá descanso. O Senhor nos dá descanso enquanto nós estamos seguindo para fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. E esse é o nosso alvo, queridos. Correr a carreira que o Senhor tem para nós, para que quando chegar aquele dia, aquele glorioso dia, o Senhor olhar para nós e falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É para isso que nós corremos para cumprir o nosso propósito, nós corremos para encontrar Cristo nas regiões celestiais. Queridos, a volta de Cristo está perto, falta somente mais uma milha, nós precisamos só continuar correndo mais um pouquinho, até que nós alcancemos o alvo, que é Cristo Jesus. A disciplina é a ponte que liga quem você é hoje a quem Deus te chamou para ser.
Nós precisamos correr, queridos, com disciplina, com empenho, com força, mas que a gente sempre tenha o foco do prêmio na nossa mente. Não é que só um vai ganhar. Todos nós aqui estamos correndo para o mesmo alvo. Todos nós queremos o prêmio, que é encontrar Cristo nas regiões celestiais. Que nós possamos estar disciplinados em todas as coisas para conseguir correr a carreira que o Senhor tem para nós. Sabe? Disciplina muitas vezes vai ser no âmbito natural. Mas isso também dá-nos resultado para nós no âmbito sobrenatural. Como que você vai ser bom no seu trabalho, porque você está cumprindo todas as coisas certinho, e você vai ser ruim servindo no ministério infantil? Não tem como, queridos, isso acaba seguindo você. Quando você é bom em algo naturalmente, você também se esforça para ser bom em algo sobrenatural. Então, nós precisamos nos dedicar. A disciplina mudou a minha vida e mudou a forma como que eu vejo as coisas, como eu corro a carreira, como eu faço as coisas do Senhor. Queridos, liderar um ministério não é fácil. Às vezes você está almejando isso, mas eu te digo que não é fácil. Nós precisamos de muita disciplina. Para subir aqui, nós precisamos de muita disciplina. Nós precisamos nos empenhar, nos esforçar, porque nem sempre a gente vai estar com vontade de fazer. Eu tenho certeza que nem todo dia o pastor Lucas acorda com vontade de preparar uma ministração para a gente. Mas ele sabe o que tem que ser feito. Nós não podemos mais ser crianças mimadas. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito, queridos. A vinda de Cristo está próxima. E nós precisamos continuar correndo a carreira que Ele tem para nós. Em Colossenses 1:9 diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Há uma força em Cristo, há um poder sobrenatural que nos capacita a fazer todas as coisas, que nos capacita a, de fato, correr a carreira que o Senhor tem para nós. Será que você pode ficar de pé? Queria chamar a equipe de louvor, por favor. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada pela palavra ministrada. Obrigada, Pai, porque essa palavra ficará no nosso coração. Obrigada, Pai, porque essa noite nós entendemos que nós precisamos correr a carreira que o Senhor tem para nós. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos correr livremente, sem peso, sem nada nos atrapalhando. Nós vamos correr para o alvo que é Cristo Jesus. Oh, Pai, nós estamos animados, esperando o grande dia que o Senhor irá vir nos buscar. Nós estamos animados, ó Pai, esperando o grande dia da sua volta, e nós te desejamos, mas nós estamos aqui fazendo exatamente aquilo que você deseja. Oh Pai, obrigada, porque essa noite é uma noite de fôlego novo em nossas vidas, para continuar correndo, para continuar fazendo exatamente aquilo que você deseja. Obrigada, Pai, porque eu vejo rotas sendo mudadas, porque a disciplina encontrou o coração dela, Pai. Obrigada por nós correndo livremente, sem peso, sem distrações, deixando tudo aquilo que nos impede para trás. Correndo a carreira que o Senhor deseja, correndo a carreira que foi proposta, correndo com dedicação e empenho, correndo para ser obedientes, correndo para fazer exatamente aquilo que você deseja, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pelo livre acesso que nós temos a Ti. Obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz. Que cada dia mais e mais nós possamos estar disponíveis para fazer aquilo que você deseja. Correndo de encontro ao nosso amado Pai. Correndo de encontro para fazer exatamente aquilo que você deseja. Obrigada, Pai. Glorioso dia que nós iremos te encontrar. Obrigada, Pai. Obrigada. Talvez você esteja aqui essa noite e você nunca começou essa corrida com o Senhor. Talvez você nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Mas essa noite, Ele está te convidando a ser o seu treinador, a te colocar sempre em movimento. Então, se você tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus, levante as suas mãos. Eu quero dar um abraço em você. Todos nós temos um plano, um propósito. O Senhor nos criou com um propósito, queridos. E nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo para que a gente possa cumprir aquilo que Ele deseja em nosso coração. Então, se tem alguém aqui essa noite, você pode levantar a sua mão. Do mesmo jeito, queridos, se você já correu a carreira, mas por algum motivo você parou, você sentou, a poeira levantou, não importa, queridos, nós não queremos saber o porquê, mas nós precisamos todos os dias estar no centro da vontade dEle. O seu Pai te quer de volta, o seu Pai tem um plano para você. Então, se essa noite você tem o desejo de retornar aos caminhos do Senhor, levante sua mão, nós queremos orar com você. Amém, amém. Há uma corrida, queridos, a ser corrida por todos nós. Para que a gente possa correr a carreira bem, nós precisamos ter alguns equipamentos. Não tem como eu querer correr de sapatilha do jeito que eu tô. Nós precisamos de alguns equipamentos para que a corrida possa ser eficaz. No âmbito sobrenatural, nós temos a oração em outras línguas. É um maravilhoso equipamento para que a gente possa estar munido por dentro. Se você deseja essa noite receber o batismo no Espírito Santo, levanta suas mãos, nós vamos orar com você. Oração em línguas, queridos, é para hoje, é para nós. Nós precisamos estar, queridos, abastecidos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E a oração em outras línguas vai nos deixar sensível àquilo que o Senhor deseja. Há alguém que precisa de oração por cura? Pode vir aqui na frente também. Aleluia. Nós temos alguns pedidos de oração. Eu gostaria de orar com vocês. Celso teve um infarto. Amanhã vai fazer cateterismo. Israel, inflamação. Lucas, transtorno de pânico e ansiedade. Rafael, acamado sem andar 4 meses. Desafio muscular. Amém, queridas. Enquanto elas oram, você pode orar aqui comigo? Levante suas mãos, queridos. Cura é uma realidade em nossa vida, amém? Nós declaramos em nome de Jesus. Rafael, nós declaramos com autoridade vinda do nome de Jesus. Nós declaramos todo desafio muscular que está impedindo ele de andar, cessando agora, em nome de Jesus. Obrigada por ele voltando a andar, assim como o Senhor criou ele. Nós declaramos com autoridade vinda no nome de Jesus. Lucas, todo transtorno de pânico e ansiedade que tem atacado a mente dele, sendo retirada agora em nome de Jesus. Nós declaramos uma mente livre, liberta, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós oramos sobre a vida do Israel, toda a inflamação saindo agora, tudo funcionando perfeitamente como o Senhor fez ele, e nós declaramos ao Celso que tudo irá funcionar perfeitamente. Nós declaramos que ele não terá nenhuma sequela desse infarto. Nós declaramos em nome de Jesus bons médicos para fazer o que precisa ser feito. Obrigada, Pai, porque eles serão grandes testemunhos, porque a tua palavra funciona e cura é para nós e para hoje. Nós damos uma ordem agora. Satanás, tire as mãos de todos eles, em nome de Jesus.
temos 3 indicações de livro aqui do Verbo Shop. O primeiro deles é Disciplina Bíblica, do Tiago Borba. Nós temos um da Joyce Meyer, Crie Bons Hábitos. E nós também temos aquele livro que eu citei, Como Manter a Cabeça nesse Mundo Louco. Nós precisamos, queridos, estar munidos daquilo que a palavra nos ensina, para que a gente possa correr livremente. Eu tive uma nota no meu espírito. Se tem alguém que está com alguma dificuldade de tirar o peso para conseguir correr a carreira, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Eu sei que tem alguém, mas nós precisamos de um passo de fé para nos livrar disso. E se você está aqui essa noite e essa palavra falou com você, e você quer se livrar de todo o peso, de todo engano, de tudo aquilo que está te atrapalhando, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Todos nós estamos aqui rendidos, orando, adorando. Deixar o convite aberto enquanto nós cantamos esse louvor, amém? Sonhar os teus sonhos.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar, queridos. Aleluia. Obrigada, Pastor Lucas. Galera, amo vocês.